Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Oi, gente, mais uma vez aqui estamos juntos. Que bom não poder ver você é ruim, mas falar para vocês é sempre bom. E eu sabendo que vocês estão me ouvindo, mais me anima. Por isso, falem alguma coisa, digam o que estão ouvindo, o que vocês estão sentindo, quais são as dúvidas que vocês estão tendo. É sempre bom lembrar, né, que nós estamos aqui para trabalhar junto com vocês. Vamos, então, iniciar o nosso trabalho de hoje. Mais uma vez, ouvindo o Hamed, agradecendo muito a ele ter trazido todas essas visões novas sobre o trabalho do nosso Mestre Jesus. Que os nossos guias possam continuar nos acompanhando, nos inspirando. Assim pedimos autorização para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Vamos novamente aqui com o Hamed. Hoje, qual será o nosso tema de hoje? Estamos ali com alguém acusando alguém, alguém falando de alguém, né? Sempre o dedão apontando. Mas ninguém vê os três apontando para você mesmo, né?
Mas o que estão olhando? Por que estão tão... aquele julgamento tão forte, todo mundo julgando uma pessoa só? Nós vamos falar sobre isso hoje. O capítulo de hoje é segundo a aparência. E a passagem de Paulo, de João, que fala que Jesus disse, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, nós temos que saber julgar, não pelo que a gente está vendo, mas procurar a verdade em cima de qualquer situação. Vamos, então, ver o que ele diz. Ele fala o seguinte, que o espírito ele tem a personalidade, que é a roupa que o espírito veste temporariamente, e os corpos, que também são passageiros. Então, a gente tem a personalidade, que o espírito está vestindo, e depois ele toma um corpo físico, que é passageiro. A personalidade também é passageira, tudo isso é passageiro. Mas lá dentro do espírito, lá no centro do espírito, ele fala no âmago, reside a alma imortal. Essa alma, ela atravessa vidas e vidas e vidas, vivendo, ora, do lado masculino, ora, do lado feminino, em corpos que são adaptados para cumprir o aprendizado terreno, como mulher ou como homem. Então, o espírito tem essa essência divina, que é a alma que vive dentro de nós, e essa alma, ela atravessa vidas e vidas e vidas, ora masculino, ora feminino. Então, você que é mulher hoje pode ter sido homem ontem. Você que é homem hoje pode ter sido mulher ontem. O que você aprendeu como homem, o que você aprendeu como mulher, e aqui a gente está sendo realmente a integração dessas duas facetas da estrutura, né? Da estrutura do espírito. O espírito em evolução, ele se demorou muito no período do hermafroditismo das plantas. As plantas são andrógenas, elas possuem androceu e gineceu. Muitas até com plantas diferentes, outras têm nelas próprias os dois, o conteúdo masculino e feminino. E o espírito, muito tempo, ele ficou vivendo nesse processo, né? O espírito inteligente, o princípio inteligente, ele ficou muito nas plantas, nos animais, depois ele chegou no homem. E, em virtude disso, as diversas experiências físicas, através dos milênios, foram sedimentando no organismo a determinada porcentagem de genes masculinos e femininos. Essas experiências foram contribuindo para que as individualidades adquirissem traços psicológicos bissexuais. Então, com o correr do tempo, com o correr da evolução, mesmo aqueles que estão como homens, eles começam a possuir alguns traços psicológicos da mulher, a sensibilidade, a amorosidade, e a mulher, ela também começa a adquirir, porque estão sendo integrados esses fatores, uma faceta também da ordem, da força, do lado masculino. O que ocorre, então, no ser humano? O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as classes com a inteligência especial, indefinida, que lhe dá consciência do seu futuro. Então, o homem tem essa consciência do futuro, mas é por quê? Por que o animal não tem? Por que a planta não tem? Porque nós temos uma inteligência especial. Uma inteligência especial indefinida, quer dizer, não é palpável, é uma abstração, e vai fazendo com que o homem possa ter consciência do seu futuro. Durante muito tempo, a evolução da alma humana, o instinto sexual foi se aperfeiçoando e apareceu diferenciado sobre a ação das leis genéticas. Então,
o instinto sexual era misto, né? E com isso ele foi se aperfeiçoando. Isso fez com que, durante o tempo da evolução, com as leis da genética, fossem se diferenciando o instinto sexual masculino do instinto sexual feminino. E aí se traduziu em sexualidade, que não é o instinto sexual. O instinto é o mesmo para homem e para mulher, mas a sexualidade começa a se modificar com a evolução do ser humano. No entanto, as características morfológicas dos órgãos são determinadas pelos genes, não as disposições psíquicas, a individualidade que vem de milênios. Essa possui características peculiares. Então, os órgãos sexuais têm os genes do homem ou da mulher. No homem é aquilo, na mulher é aquilo, aqueles genes, tudo bem. Mas o que muda? Muda a individualidade. Muda a disposição psíquica, muda a experiência, mudam as vivências. E aí eu vou dando qualidades diferentes, peculiaridades nas minhas características, nas minhas atitudes, na minha forma de falar, na minha forma de reagir à vida. Jung denomina ânima o conteúdo feminino inconsciente no psiquismo do homem. É aí que entra a busca, né, do homem pela mulher. Ele está procurando, pela projeção, esse conteúdo feminino para ficar próximo dele. Por outro lado, tem o ânimos, masculinidade consciente do psiquismo da mulher, que faz com que a mulher também comece a projetar aquilo que ela quer para parceria. Então, aí que começa esse processo. Mas isso tudo depende das vivências, das experiências, da disposição psíquica, que tem um caráter muito individual. A noção de bissexualidade do ser humano foi inspirada aos escritores greco-latinos, e isso vem muito antes da ciência acadêmica, da noção realmente de sexo ou não. Isso vem lá do mito. Então, está lá na mitologia. Esses seres andrógenos eram ágeis, eram possantes, e eles eram temidos pelos deuses do Olimpo, né? Porque o deus do Olimpo não gostava que entrasse conflito com ele. Aí, para enfraquecer esses andrógenos, Zeus separou-os em metade. Ponto. Fez uma cisão. E aí, um lado só não funciona igual aos dois juntos. O outro lado só não funciona igual aos dois juntos. Eles até desenhavam com aquela característica, né? Um rosto complementando os dois e 4 pernas e 4 braços. Era a representação mitológica dos andrógenos. Zeus pegou e, pum, separou. O que aconteceu? Houve um enfraquecimento. E agora, depois disso? Desde então, cada parte repartida vai procurando ansiosamente a sua outra metade. Por isso a gente escuta falar em alma gêmea. Todos nós estamos procurando o nosso ânimo, o nosso ânimos, né? Ânima e ânimos, achando que nós estamos procurando a alma gêmea. Na verdade, nós estamos procurando fortalecimento de um subsídio da personalidade, que é a energia ânima, a energia ânimos. Mas aí a gente começa a projetar no outro. E aí, quando a gente vê uma pessoa muito sintonizada com o que a gente pensa, essa é minha alma gêmea. Mas isso vem desse mito do Olimpo. No mito da criação, também houve a separação de Adão. Havia o Adão com masculino e feminino. E aí houve uma separação e se criou a Eva. Isso foi o primeiro processo considerado como o primeiro processo de alienação do elemento masculino. E aí essa separação fez com que o homem saísse do seu estado original integrado, claro,
que depois vai se separar e vai, durante toda uma vida, novamente procurando essa individuação, que é a volta do estado original, que é a integração masculino e feminino. O Jardim do Éden dá uma noção dessa bissexualidade. Na criação de Eva, Eva foi desmembrada, subentendido que o homem original era, em princípio, hermafrodita. De outra forma, não seria possível criar a mulher a partir dele. Normas e costumes dos hebreus descaracterizaram esse mito. Eles consideraram o componente feminino na psique humana. Eles não consideravam esse componente feminino na psique humana. E aí, o que eles fizeram? Relegaram a uma simples costela de Adão. Então, não houve essa ideia do homem hermafrodita e a separação, né, como houve também lá no mito de Zeus. Hebreus, descaracterizando isso, e por desconsiderarem que havia a psique humana o componente feminino, porque eles eram extremamente machistas, tirou a costela de Adão e ó, fica aí a mulher a partir da costela de Adão. Uma reles costela que não vai fazer falta para Adão. Não julgueis pela aparência, mas julgais conforme a justiça, disse João. A aparência é a roupagem carnal, e a justiça é a visão nítida de quem vê a alma com olhos transcendentais. Aqui nós estamos falando de inteligência espiritual. Então, eu estou vendo você pela aparência, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se usa terno, se não usa, se está com gravata, se não está. Essa roupagem toda física. Mas ele diz para julgar conforme a justiça. Então, você tem que julgar com a visão nítida de quem vê a alma lá na essência, com esses olhos para olhar a essência. Por isso, os olhos transcendentais. É isso que é o desenvolvimento da inteligência espiritual. Jesus Cristo é o protótipo do homem do futuro, porque ele via a humanidade com esses olhos transcendentais. E ele sabia que nós éramos sementes em germinação. Então, a gente tinha condição de alcançar esse processo de perfeição. E ele utilizou como metáfora em muitos dos seus ensinamentos essa questão da semente e da germinação, procurando, inclusive, terra fértil, né, para que a gente possa germinar e ajudar os outros a germinarem. Assim como a semente contém todos os elementos vitais para a formação da árvore, nós também possuímos em germe todos os componentes que necessitamos para crescermos e para nos desenvolver espiritualmente. Então, nós somos aquela semente em germinação que contém de tudo. Nós temos tudo aqui em germe. Nós temos tudo, toda a nossa essência é o germe para chegarmos à plenitude. Ao longo do tempo, essa semente imanente que existe em nós vai se transmutando, se desenvolvendo, criando potencialidades inatas, porque elas já existem, elas são apenas germinadas, e futuramente vai nos transformar num ser em plenitude. O botão de rosa, ele tem consciência de que nele existe o potencial, em potencial, o perfume da roseira? Não, nós também não temos consciência disso. Mas se nós formos cheirar o botão de rosa, ele vai ter já o perfume da roseira. E quando ele abre, esse perfume se expande. É isso que acontece conosco. Quando nós conseguimos nos abrir, o que acontece? Vamos viver essa unidade consciencial. Por enquanto, nós vivemos em dualidade. Homem, mulher, distante ainda dessa unidade. Mas a nossa semente germinando vai aumentando e desenvolvendo as nossas potencialidades e nós conseguimos alcançar essa unidade consciencial. Podemos não aceitar que possuímos os dons masculinos e femininos dentro de nós. Porém, ainda nesse grau evolutivo que não alcançamos essa compreensão,
é aceitável. Porque ainda não conseguimos entender isso. Mas, no futuro breve, nós vamos descobrir os valores potencializados em nós. Aguardem, porque vocês também chegarão lá, como eu, como todo mundo. E aí a gente chegará aos atributos do anjo, e vendo que os atributos do anjo também nos pertencem. Olha que lindo! Pássaros voando, anjos voando, nós também vamos ter essa qualidade do anjo que desabrocha e que fica no universo. Não é sem fazer nada, não, mas, né, tem brilho e tem todos os potenciais integrados. Viu que bonito? A gente vai chegar aquele anjinho, sair voando, que bonitinho, brilhando. Nós seremos brilhantes, nós teremos a plenitude. Então, que nós possamos entender que a nossa missão enquanto homem tem uma direção, enquanto mulher tem outra direção. E nós temos que aproveitar o desenvolvimento de todos esses potenciais. Na mulher, a sensibilidade, a alegria, a expansão. No homem, a ordem, a disciplina, né? Todas essas duas são integradas para a gente viver em harmonia, em equilíbrio. É isso que eles estão querendo dizer. Então, eu não posso julgar uma pessoa simplesmente porque eu vejo a pessoa usar, por exemplo, a mulher, mas ela é forte, ela é dura, é dominadora. Ela está usando mais o lado masculino que ela deve ter aprendido em outras encarnações, mas um dia ela vai poder usar todo esse acolhimento, toda essa delicadeza da mulher. Mais sensibilidade, mais refinamento. Não é dondoquice, não, porque isso não é do atributo feminino, pelo amor de Deus, né? Mas a vaidade é do homem e da mulher, dependendo do que você veja como vaidade, né? Então, vamos trabalhar os nossos próprios recursos, dentro da nossa característica, dentro daquilo que nós recebemos, porque a gente também precisa aceitar tudo isso, né, que nós vimos na aula passada, e vamos chegar àquele anjinho que está voando lá na esfera crística. Graças a Deus. Muito obrigado, Hamed, Mestre Jesus, anjos que nos acompanham. Todos estão no mesmo caminho, seguindo para essa plenitude. Que nós possamos dar continuidade a esse fortalecimento da nossa consciência. Graças a Deus.